veja bem, o senhor sabe, o senhor é professor, que o hebraico, principalmente vamos especificar a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o hebraico ele é muito rico em significado. Então, cada palavra, essa ideia de código aí veio dos judeus, eles também acreditam nisso, que cada letra é um portal que existe entre os homens e Deus. Eu sei, mas isso é cabala. Tudo é cabalista, é uma cabala sensata, mas faz sentido, porque faz parte da cultura. Então, cada letra, ela significa, ela é uma frase, cada letra, ela é um número e significa alguma coisa. Então você pode ver que em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, se não me falha a memória, Deus fala que ele é o alfa, Cristo fala que ele é o alfa, ele é o ômega, não é isso? Ele é o princípio, ele é o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Quando você vai abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó, Bereshit bara Elohim et. Esse et não é traduzido para a língua portuguesa. Não é que há erro na nossa Bíblia, porque o nosso acordo gramatical não dá para traduzir, porque esse et é um acusativo, tal, etc. Só que o et, ele é escrito com Aleph e Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Tav é a última. Então o alfa e o ômega aparece, o princípio e o fim aparecem em Gênesis 1, versículo 1. Então antes dele criar os céus, porque primeiro se cria no mundo espiritual, e aí para os pentecostais gosta, né? Porque a palavra céus em hebraico, chamai, significa fogo e água. Dá para ter muita revelação aí. Só que antes de criar os céus e a terra, existe um que é antes dos céus e da terra, e depois, que é o princípio, é o início e o final. Então é o et. Então esse et é o acusativo. Esse et, ele é o responsável. Quem é o responsável? O alfa e o ômega. O responsável da criação é o alfa e o ômega. E depois vai dizer et, chamai, vaet, de novo o et, eretz, que é a terra. Só que esse et é profundo, por quê? Porque o et é o Aleph e Tav. Só que o Aleph, sozinho, significa Deus. Se a gente for falar sobre Deus, sobre o Aleph, dá uma live, porque o Aleph significa poder, o Aleph é o boi é o evangelho de Marcos, que aparece nos 4 querubins de Ezequiel, que é aquele que toma sobre si as nossas dores, que pega o nosso fardo que é pesado. O Aleph sozinho significa Deus. Só que o Tav no hebraico antigo, cursivo, era uma cruz. Então a palavra Aleph, o et, significa o Deus da cruz. Por mais que o judeu ortodoxo não acredita em Jesus, cara, tá lá na cultura dele. Quem criou os céus e a terra? O Deus da cruz. Quando você pega Colossenses capítulo 15, fala que ele é antes de todas as coisas. Ele que é o Aleph e o Tav. Quem que é o Aleph e o Tav para Paulo em Colossenses? Jesus. Ele é antes de todas as coisas. É ele que criou. O Deus da cruz é quem? Está lá em Atos 20, 28, que nos comprou pelo sangue. Deus não pode derramar sangue porque ele é espírito, mas quem derramou o sangue foi Cristo. Cristo era o próprio Deus. Quem é o Deus da cruz? Jesus. Só que aí quando o senhor fala, nós não estamos falando sobre a genealogia de Mateus. Então, o Deus da cruz, como se já não bastasse essa revelação profunda, adiantando um pouco, no 6º dia, Deus vai criar o homem. Quando Deus cria o homem, não é um homem do sexo masculino, porque o homem do sexo masculino, em hebraico, é ish, né? Mulher é isha. Então, o Adão ele é assexuado. Você pode ver em Gênesis 1, verso 27, Deus cria o macho e a fêmea no mesmo dia. Ele dá forma ao homem para depois dar forma à mulher. Dar forma a uma coisa, criar é outra. Então, ele cria o macho e a fêmea e abençoa. Por que o macho e a fêmea? Porque o macho e a fêmea era o Adão. Adão não era um homem do sexo masculino. Adão era a humanidade. Só que lá em Isaías fala que Deus pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, mas todavia Deus não se esquece de nós, porque Deus nos tem gravado na sua mão. E aí já é profundo. Por quê? Porque o Adam em hebraico é escrito com Aleph, Dalet e Mem.
Já falamos que o Aleph sozinho significa Deus. Quando você tira o Aleph de Adam, sobra Dan. Dan em hebraico é sangue. Então o nome Adão significa o Deus do sangue. Quem é o Deus do sangue? É o mesmo Deus de Gênesis 1:1. É o Deus da cruz. Por quê? Porque foi na cruz que Deus pagou o preço precioso com o sangue. A cruz não é o primeiro plano. O seu plano era o Adão não pecar, mas o Adão pecou, então a cruz veio. Só que aí tem um problema. É porque